vamos lá para a PUESP, vamos falar sobre piso salarial dos professores. O professor nesse país ganha bem ou ganha mal? Um professor que ensina as outras profissões deveria ganhar bem? Realidade que não é cumprida em nosso país. Vamos ver a matéria, pode soltar. O piso salarial profissional nacional dos professores foi sancionado em julho de 2008. A PUESP teve participação direta nesse processo, como afirma sua presidenta, a professora Bebel. Olá, pessoal, tudo bem? Agora o piso é lei. Bolsonaro não pode mais dizer que vai mandar para o Congresso Nacional, que vai derrubar os 33,23%, porque, enfim, ele próprio foi obrigado a reconhecer que ele não é direito dele, porque é política de Estado, né? Isso foi uma luta de um deputado constituinte, o Emílio Neto, foi presidente da PUESP, do Partido dos Trabalhadores, que conseguiu inscrever na Constituição, e o governo Lula, o presidente Lula, em 2008, instituiu o piso salarial profissional nacional, conforme estava na Constituição Federal. E o piso é ponto de partida e não teto. Só que aqui no estado de São Paulo, Dória quer transformar em teto. Então, esses 33%, quem ganhar abaixo de 33%, ele dá uma gratificação para não estender para os aposentados. E, ao mesmo tempo, fazer aí uma política de ajuste, mais ajuste fiscal e arrojo sobre os aposentados, além de cobrar e saquear, né, os salários dos aposentados. Nós temos que fazer essa luta. Nós temos que fazer uma luta para que o piso passe a ser implantado nos nossos salários. Nós já temos 10,15%, mas a PUESP já aprovou que vai lutar pelos 33,23% no salário e que nós não queremos essa carreira que é por adesão. Isso é balela, não subsídio. Quem recebe são deputados, vereadores, prefeitos, cargos eletivos, aqueles que são eleitos, não profissionais da educação, que tem uma vida toda, que, enfim, servidor público que corre uma vida toda para poder, tem que ter carreira, e carreira é a forma de valorizar. Por isso, se é verdade que o governo Dória tem 3 bilhões e 700 milhões para implantar essa porcaria de subsídio que, na verdade, vai privilegiar quem está entrando com 73%, mas vai deixá-los congelados lá. E ao final da carreira, os demais vão ter praticamente abaixo do piso salarial profissional nacional. Se ele tem esses 3 bilhões, por que não aplica nessa carreira que aí está? O repasse de recursos do Fundeb para complementar o piso está regulamentado desde 2012 pelo Ministério da Educação. No ano seguinte, o STF reconheceu a constitucionalidade do piso salarial nacional, válido para todos os estados. Olha só, gente, tá aí. Então, você quer saber de mais? O Diese tem uma sugestão de salário para todos nós. Dá uma olhada. Computador aqui da Maria. Olha lá. O salário mínimo ideal deveria ser de 5.900, diz Diese. 5.900 você tem um pouco de dignidade, viver, né? Se esse salário de 5.900, se o povo brasileiro ganhar um salário mínimo de 5.900, ele ia comer mais pizza, ia passear mais ia no Play Center, né, Thiago? Ia passear mais no Play Center. Play Center não tem mais, Ana? Não tem mais. Corta pra Ana, ela pega o microfone. Não tem mais, eu falei do Play. Não tem mais Play Center? Hã? Não tem. Ah. Não, Play Center acabou faz tempo. Mas o salário de 5.900, o povo ia se divertir mais, né? Com certeza. Opa. Não ia no Play Center, mas ia fazer outras coisas. Ia no Hopi Hari. Ia no Hopi Hari. Ia no Hopi Hari, ia passear por aí. Olha lá que bonito lá. Ia passear, não é? Concordo com você. Vamos falar agora de outro assunto muito importante que a PS traz para nós aqui.
que é justamente combate ao racismo, né? O racismo está infiltrado em nossa sociedade. As pessoas cometem o racismo, fazem o racismo o tempo todo em nossa sociedade. Por isso a PUESP também nessa luta, combatendo esse mal que infelizmente envolve a nossa sociedade, que é o racismo. Vamos ver a matéria, pode soltar. O brutal assassinato do imigrante congolês Moise Kabagambi motivou protestos em todo o país. Em São Paulo, centenas de manifestantes se reuniram na Avenida Paulista sob o vão do MASP. Justiça! Obrigado, Brasil! A PUESP tem denunciado e combatido de todas as formas o preconceito e a violência contra a juventude negra em nosso país. A PUESP é um sindicato que há muito já implementa uma ação antirracista a partir da defesa de um currículo representativo, por exemplo, dando curso de formação para os professores. A luta antirracista é dialética. Ela começa e termina na escola, né? É um processo dialético isso. Por quê? Porque a luta antirracista, ela tem que ter como embrião uma educação antirracista, né? Um currículo antirracista. E isso é que vai fazer a possibilidade de transformação social, de transformação do pensamento, né? E essa transformação do pensamento retorna para a escola também, transformando ali aquele espaço, né? Uma pesquisa realizada em 2021 pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, junto com a Unicef, constatou que a cada 10 jovens assassinados no Brasil, 8 são negros. Isso tem que acabar. Tem que acabar mesmo, né? Parabéns, todas as manifestações, tem que acabar com toda certeza. Maria, nós tivemos um caso aí, semana passada estávamos acompanhando justamente sobre o transporte das crianças à escola. Como é que está essa situação, Maria? Olha, a gente recebeu também um comunicado da PUESP, né? Porque a deputada Bebel, a presidenta da PUESP, entrou na justiça para tentar garantir o transporte escolar de alunos. Mas agora há pouco, acabou de chegar aqui, a gente está passando, né, as informações aí da PUESP, o Pedro acabou de mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp. Se quiser abrir aqui e mostrar a mensagem do Pedro, ele dá boa tarde, Neto, boa que tarde. Gostaria de sua ajuda, a gente aqui da Pauliceia, sobre a Escola Dário Brasil, o horário que puseram para as crianças é das 2 às 9h15 da noite, um horário que não dá para estar indo buscar. E tem muitas pessoas ali que usam droga na porta da escola, já ligamos na delegacia de ensino, mas não resolveu nada. A gente queria mudar esse horário deles. Tem muita gente preocupada, Neto, com essa questão, e a gente recebeu aqui o comunicado da APUESP referente também à questão dos ônibus. A presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, ingressou no fim da tarde da última sexta-feira, dia 11 de fevereiro, com representação junto ao Ministério Público, para tentar assegurar o direito de transporte escolar a alunos da rede pública estadual de ensino no município de Piracicaba. A decisão de recorrer à justiça e cobrar uma posição oficial do prefeito da cidade, Luciano Almeida, e do dirigente de ensino, Fábio Negreiros, em função de pais e alunos da Escola Estadual Professor Pedro Moraes Cavalcante, no bairro Dois Córregos, estarem inconformados com a suspensão do transporte escolar aos seus filhos desde o início deste ano, sem nenhum aviso prévio à comunidade. Apreensivos com a situação, a deputada Bebel foi chamada no início deste mês para uma reunião com pais de alunos no bairro Perdizes para que tentasse intervir visando a retomada do transporte escolar. Segundo ela, foram realizados 2 encontros na diretoria de ensino com o dirigente Fábio Negreiros, sim, mas não foi garantida a retomada do transporte escolar, como sempre foi oferecido, mas sim passe de ônibus para que os alunos com apenas 12 anos de idade, que residem a mais de 2 quilômetros da escola, possam usar o sistema de transporte coletivo do município. Essa proposta não foi aceita pelos pais, que temem que seus filhos corram riscos em função de estudarem à noite, e a região é bastante insegura, dizem.
com base na Constituição Federal, que assegura a educação como um direito de todos, sendo competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios assegurá-la. Bebel decidiu recorrer ao Ministério Público, uma vez que para o acesso à frequência, né, dos estudantes às escolas, o governo federal, através do Programa Nacional de Transporte Escolar, criado pela Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, garante o repasse automático em caráter suplementar de recursos para custear despesas de veículos. Aliás, está até fazendo propaganda das grandes emissoras. Ontem, no intervalo da novela, não do BBB, porque eu não assisto BBB, mas no intervalo da novela, passou a propaganda lá dos veículos, dos ônibus lá. Tem ônibus até que enfrenta área rural, ele é levantado com rodona. Tudo isso lá, o presidente, a Brasília, né, o governo federal, repassou, está repassando. Na propaganda ainda fala assim, pois a propaganda está sendo feita na TV Globo. Falou assim, escuta, se você que é secretário de Educação, se você não tiver, entre em contato, procure aqui e tal. Quer dizer, está sendo repassado, por que não tem? Não dá para uma criança de 12 anos pegar o ônibus sozinho, o ônibus circular. A gente não sabe quem está dentro do ônibus, gente. Uma criança de 12 anos. Quem que vai ser responsabilizar? Um transporte adequado tem cinto de segurança. Transporte escolar adequado tem cinto de segurança. Tem uma pessoa, o motorista treinado para lidar com as crianças. É um absurdo isso daí. A prefeitura da cidade de Piracicaba está patinando nessa história. Está patinando nessa história. Pois não. A deputada Bebel denuncia à promotoria que a metodologia da concessão do passe escolar é menos segura do que a prática da cessão do transporte coletivo próprio para estudantes. Claro que é. Porque se tratam de crianças e pré-adolescentes, aqueles que vão perder o direito ao uso do transporte escolar próprio. E se fala em segurança porque essas crianças de 12 anos não podem ser consideradas absolutamente formadas para que se permita a troca da segurança de um transporte destinado exclusivamente ao transporte escolar pelo transporte público regular, o que será feito pela distribuição de passes escolares, que impõe às crianças em idade ainda imatura, inclusive a decisão, Neto, eles questionam aqui sobre ir ou não à escola. Diante disso, solicitou então ao Ministério Público que adote as providências que entender necessárias, inclusive no âmbito judicial, no sentido de determinar que o governo do estado retorne a conceder ônibus escolares para as crianças, para todas as crianças, né? Sim. Que estudam em escolas estaduais. Aliás, eu falei da prefeitura, que a prefeitura tem o transporte, mas o governo do estado que está também aí junto, né, nessa história, que volte o ônibus então que era cedido pelo estado. O que não pode é a gente deixar a criança fora da escola, ou correr o risco com uma criança de 12 anos, um adolescente, 16, 17 anos, que bom que pegue o ônibus, tem responsabilidades, mas uma criança de 11 para 12 anos não pode pegar um ônibus sozinho, não pode pegar o ônibus sozinho. Muito bem, tá aí então o informativo da POSP no programa Piracicaba agora.